Você sabe o quão raro é ter um Bitcoin? Ter 0.1 BTC já te coloca entre os 3% mais exclusivos do mundo. E se isso já é raro, então possuir um BTC te torna uma lenda viva da escassez digital. Mas afinal, quão raro é realmente ter 0.1 ou até mesmo um Bitcoin? Hoje eu vou te mostrar com dados e comparações reais o quão escasso isso de fato significa. Vamos para o vídeo. Quantas pessoas no mundo têm pelo menos 0.1 BTC? Essa é a primeira pergunta que podemos buscar para entender a dimensão da real escassez do Bitcoin. E para isso, a melhor fonte é a própria blockchain. A blockchain do Bitcoin é transparente, então conseguimos rastrear todos os endereços para saber quantos possuem mais que determinada quantidade. Vamos aos dados. Eu vou filtrar para pegar apenas endereços com mais que 0.1. Como podemos ver, hoje, o número de carteiras com no mínimo 0.1 BTC está na casa dos 4,6 milhões, ou seja, existem, no dia da gravação desse vídeo, 4,6 milhões de endereços que possuem mais do que 0.1 BTC. No primeiro momento, esse número parece alto, mas é aí que vem um choque de realidade. Nosso planeta tem 8 bilhões de pessoas e, portanto, esse número representa apenas 0,06% da população mundial. Mais de 99,94% da população mundial está fora desse grupo. Ressalto que esse é o número atual, o que realmente está acontecendo, e não se estivéssemos distribuindo todos os bitcoins que existem no mundo para toda a população mundial, por exemplo. 0,06% da população mundial é um número tão pequeno que imagina isso, se reuníssemos todas as pessoas que possuem 0.1 BTC em um único lugar, não encheria nem metade da cidade de São Paulo. Estamos falando de todas as pessoas no mundo que possuem essa quantia, de todos os países, continentes e culturas juntas, não enche nem metade. E tem mais. Esses 4,6 milhões são endereços e não indivíduos. Você, por exemplo, pode ter 10 endereços se quiser, ou 50 ou 100. Muitos investidores dividem as suas posses entre várias carteiras. Alguém com um BTC pode facilmente distribuí-lo em 10 carteiras de 0.1 BTC, por exemplo. Ou seja, o número real de pessoas com pelo menos 0.1 BTC é menor ainda. Quando você faz uma proporção, temos uma média de uma pessoa a cada 1.800 pessoas no mundo com pelo menos 0.1 BTC. É um número tão pequeno, tão fora da realidade da maioria, que só faz sentido quando a gente compara com alguns exemplos. E é isso que vamos fazer. Vamos visualizar esses números de outra forma. O que realmente significa uma em cada 1.800 pessoas na prática? Vamos viajar por alguns eventos e lugares para você entender o contraste. Bora encher o Estádio do Maraca. 78 mil pessoas. Imagina o Maracanã lotado em uma final de campeonato. 78 mil pessoas ali, pulando, gritando pelo seu time, mais foco. Estamos falando de Bitcoin. Desses 78 mil torcedores, só 43 teriam 0.1 BTC. Você estaria numa multidão e quase ninguém ao seu redor faria parte desse grupo. Se você não é fã de futebol, eu tenho outro contexto para você. Vamos para outro exemplo. Festival Lollapalooza. 100 mil pessoas por dia. Imagine o Lola lotado, com 100 mil pessoas espalhadas pelo evento. Em todo aquele espaço, só teriam 55 pessoas com 0.1 BTC. Seria como encontrar um grão de ouro no meio de um mar de gente. 55 pessoas em 100 mil. Imagina 55 reais versus 100 mil reais. Essa é a proporção. Tá bom, acabou o show. Próximo. Santos tem em média 430 mil habitantes. Uma cidade inteira, ruas cheias, escolas, comércio, trânsito e por aí vai. A proporção de 1 para 1.800 significa que dessas 430 mil pessoas, apenas 239 teriam mais que 0.1 BTC. Se você decidir sair de Santos e pegar um avião comercial, que em média leva 180 passageiros, 0 pessoas teriam 0.1 BTC. Estatisticamente, nenhum dos passageiros teria 0.1 BTC. Só você. O último exemplo. Considerando um prédio típico no Brasil, com 15 andares e 4 apartamentos por andar, temos 60 apartamentos por prédio. Supondo uma média de 4 moradores por apartamento, isso dá 240 pessoas por prédio. Para chegar a 1.800 pessoas, seriam necessários 8 prédios desse tipo, com gente em cada andar, em cada janela, vivendo vidas diferentes. Em meio a essas 1.800 pessoas, só uma tem acesso a algo raro, um bem valioso, uma informação para algo tão escasso que ninguém mais ali tem. Essa é a escala. Uma pessoa em cada 1.800. Quem possui 0.1 BTC hoje carrega algo que 99,94% da população mundial não tem. E se 0.1 já é assim, espero te mostrar o que é ter um BTC. Possuir um Bitcoin te coloca em outro patamar. Agora sua cabeça explode. O que dizer de quem chegou no patamar de acumular um Bitcoin inteiro? Aqui estamos falando de uma verdadeira escassez digital. Quantas pessoas têm um BTC? Vamos voltar para a blockchain para encontrar as carteiras que possuem mais que um Bitcoin. E isso não é suposição, é literalmente o que existe atualmente hoje na blockchain do Bitcoin. Olhando diretamente na blockchain, vemos que existem cerca de 992 mil endereços com um Bitcoin ou mais.
Mas assim como no caso do 0.1, esses são endereços, não são pessoas únicas. Muitos investidores distribuem suas moedas entre várias carteiras por segurança. Para você ter ideia, é estimado que apenas Satoshi Nakamoto tenha mais de 20 mil carteiras. Então, se descontarmos todas essas sobreposições, o número estimado de pessoas reais com pelo menos um BTC cai para algo entre 400 e 500 mil indivíduos no mundo todo. E o que isso representa? Vamos fazer as contas. A população mundial está na casa dos 8 bilhões. Se existem 500 mil pessoas com um BTC, isso representa apenas 0,00619% da população mundial. Não enche nem Caxias do Sul. Um abraço para quem é de lá. A cidade de vocês poderia abrigar todos os Holecoiners do mundo. Ou seja, uma em cada 16 mil pessoas no planeta Terra. E se formos ainda mais conservadores, usando a estimativa de 400 mil pessoas, a proporção vai para uma em cada 20 mil pessoas. De todos os inscritos aqui do canal, só um estatisticamente tem um Bitcoin inteiro. E falando nisso, muito obrigado a todos que se inscreveram, vocês são f***. Mas voltando, uma em cada 20 mil pessoas. Se você quer saber estatisticamente quantas pessoas na sua cidade podem ter um BTC, basta dividir a população por 20 mil. Pouquíssima gente chegou nesse nível de escassez digital, e quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Conforme o preço vai subindo, algumas pessoas vão vendendo e fica cada vez mais caro recomprar o que elas venderam. Vamos visualizar esses números de outra forma. O que realmente significa uma a cada 20 mil pessoas na prática? Imagina Nova York inteira, 8,5 milhões de habitantes, uma das cidades mais icônicas do planeta. E gente de todo mundo, todas as línguas, todos os estilos. Se usarmos a mesma proporção global, apenas 425 pessoas de toda Nova York teriam um BTC, um número ridiculamente pequeno para uma cidade tão grande. Vamos para outro lugar. Abertura das Olimpíadas, 80 mil pessoas no estádio. Você está no evento mais assistido do planeta. Câmeras de todo mundo, bandeiras, fogos de artifício. Mas no meio das 80 mil pessoas presentes no estádio, apenas 5, no máximo, teriam um Bitcoin inteiro. O resto, nem perto disso. Vem pro Brasil, Corrida de São Silvestre, 30 mil corredores, só maluco. Todo mundo ali cruzando a cidade para vencer seus próprios limites. Mas no meio dos 30 mil participantes, só um deles, no máximo 2, tem um Bitcoin inteiro. A última comparação. Eu moro em uma cidade com cerca de 35 mil habitantes. De todas as pessoas que vivem aqui, estatisticamente, apenas uma ou no máximo 2 possuem um Bitcoin. É um grupo tão pequeno que de toda a minha cidade seria como se só apenas 2 vizinhos tivessem. Possuir um BTC é fazer parte de um grupo tão pequeno, tão exclusivo, que é difícil de entender. Ter um BTC ou até mesmo 0.1 é ocupar um lugar que muitos jamais vão alcançar. E a boa notícia, muitos ainda não entenderam isso. Muitos estão deixando passar enquanto você está estudando sobre o assunto. Continue acumulando, mesmo que pouco. Daqui 10 anos, quando o rombo da Previdência explodir, você vai ver o tesouro que tem nas mãos. Clica no primeiro link da descrição para agilizar a sua jornada ou assista como é a jornada completa para chegar em um Bitcoin. Te vejo lá.